Eu fiz referência na abertura do programa de hoje às datas comemorativas do 11 de agosto. E entre tantas comemorações, o Dia do Garçom, aquele que sempre nos serve, né? Como é bom ter um garçom, né, que seja prestativo, atencioso, generoso, né, paciencioso tantas vezes. E temos vários aqui em Santa Maria. Aliás, Santa Maria é uma cidade que forma bons garçons. A todos também um nosso abraço. E hoje é o Dia do Advogado. Está aqui conosco o Dr. Ricardo Jubim, advogado atuante, parceirão aqui da TV Santa Maria, ex-presidente da OAB local. Dr. Ricardo Jubim, boa tarde. Boa tarde, Bisonho. Até muito prazer falar para o controle geral, até porque eu não estou falando simplesmente para um comunicador, né? Eu estou falando para um advogado. O Bisonho já é uma boa atuação, né, Bisonho? Então, queria também dar os parabéns para ti. Obrigado, obrigado. Como profissional. Até, na verdade, até para fazer uma... Eu ainda tenho uma função representativa na OAB, que eu sou conselheiro seccional. Né? Então, eu acho que eu poderia falar pela classe, eu sei da indisponibilidade, infelizmente, o nosso presidente da subseção, o Péricles, não pôde se fazer presente, mas eu acredito que nesse aspecto vamos falar bem dizer a mesma coisa. Uma data fantástica, coincidentemente com o Dia do Garçom, nós temos uma característica muito semelhante, né? Porque tanto o garçom quanto o advogado tem que ter uma habilidade muito grande para lidar com pessoas. Né? Sem dúvida. Mas é uma data comemorativa, uma data fixa no ano, que ela pode simplesmente passar como uma data desapercebida, mas o Dia do Advogado, ele não é só o Dia do Advogado, ele também é uma homenagem à democracia. Ele é o Dia das Liberdades, ele é o Dia do Estado Democrático de Direito, na minha ideia. Porque... com todo respeito, eu sei que por ser advogado fica até pode parecer arrogante falar isso, mas o fato é que os advogados tiveram participação decisiva no processo de democratização do país e com a queda da ditadura. Ou seja, se hoje as pessoas podem votar, podem ser representadas, podem ter voz ativa, é porque efetivamente elas são representadas de uma maneira livre. Todo ato atentatório à advocacia também é um ato atentatório a dignidade da sociedade. Como, por exemplo, maus exemplos que nós temos, sem querer entrar no julgamento do mensalão, no mérito de julgamento, mas quando a gente viu que o presidente Joaquim Barbosa ordenou que um advogado saísse à força, quando na verdade o advogado estava com a razão sobre o prisma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mostrou um ato extremamente atentatório, independente de quem ele esteja defendendo, independente de discutir se o José Genuíno é culpado ou inocente, não é disso que está se falando. Está se falando que um advogado que representa a sociedade, que representa uma pessoa, não pode jamais ter suas prerrogativas feridas. Porque quando se cala a voz de um advogado, se cala a voz da sociedade. E se passa aquela lembrança negativa de ditadura que a gente teve, né, Bisonho? É verdade, é verdade. Aliás, a OAB tem um histórico, né, de participação em movimentos sociais da maior importância. Né? E hoje, nesse momento, qual é a função do advogado como profissional e também como integrante, né, desta grande categoria que tem responsabilidade com a sua atividade individual, mas também historicamente tem responsabilidade exatamente com os grandes valores da sociedade? Vamos começar pela OAB, então. A OAB é uma autarquia sui generis. Dizer que é uma autarquia sui generis por si só não diz muita coisa. Agora, a partir do momento que a gente diz que é uma autarquia sui generis, que é sustentada sem dinheiro público, que é sustentada pelos advogados, a gente tem mais independência. Se a gente fala de uma entidade que tem o direito de exercer o controle de constitucionalidade, ou seja, a OAB pode propor ações diretas de inconstitucionalidade perante ao Supremo Tribunal Federal e derrubar, assim, leis ou mesmo até emendas constitucionais. Pode ter esse poder de provocação que só partidos políticos nacionais e outras entidades podem ter. Mas essa independência, ela acaba tornando a OAB muito mais do que um conselho profissional, um conselho de classe. Ou seja, o conselho de ética é apenas uma das funções da OAB. A OAB tem uma função de zelar pela sociedade, é uma coisa importante dizer, Bisonho, de uma maneira apartidária. A OAB nunca vai poder ter partido. A OAB não tem que simpatizar com direita ou com esquerda. A OAB é a OAB. Ela tem que zelar pelo Estado democrático de direito. Ela também não pode se prestar a servir interesses partidários de um lado ou de outro. Esse é um fato. E claro,
A OAB está sempre cercada de polêmica, porque os assuntos que a OAB é obrigada a se envolver e agir institucionalmente nunca são assuntos tranquilos, né? São sempre assuntos de grande repercussão. Pois é, por exemplo, o exame de ordem, né? Exame da ordem, que é sempre uma questão muito comentada, né? Por profissionais ou por egressos, né, das faculdades de direito, dos cursos de direito, e que muitas vezes se deparam com o exame, esbarram no exame da ordem. E agora, recentemente, a Câmara Federal, em caráter terminativo, tomou uma decisão que eu até comentei aqui na semana passada. Meu juízo não muda nada do que já vem acontecendo na realidade e que a muitos deu a ideia de que, bom, agora acabou o exame da ordem. Qual é a sua opinião e que informações pode também passar aí aos nossos telespectadores? Parabéns, colega Bisonho, pela pergunta, porque tem gente falando uma besteira de que acabou o exame de ordem. Gente, isso não existe. O que aconteceu foi apenas uma adequação em nome de uma justiça em relação aos bacharéis. Dizer que os bacharéis agora poderão advogar é besteira. O que acontecia? Estagiários que tinham inscrição no OAB e tinham o poder de assinar petições simples, assinar com os colegas e praticar atos no acompanhamento de um advogado, quando esses estagiários que pagam o OAB, são inscritos, se formavam, eles entravam num limbo. E, curiosamente, eles tinham mais preparo do que estagiários do OAB, mas ainda não conseguiram passar pelo exame de ordem. Então, porque estava se tirando deles o direito a ter uma inscrição e continuar praticando, bem dizer, os mesmos atos que os estagiários inscritos no OAB praticam. Então, primeiro, o bacharel inscrito na ordem, ele não tem poder de advogado, não chega nem perto disso. Ele é muito mais um equilíbrio com o que ocorre com o estagiário inscrito na OAB. É apenas isso que precisa se ressaltar. Então não há o que temer, né? Agora, é claro, se existe exame de ordem, existe. Ele tem que ter um certo nível de exigência, sim. Concordo que, às vezes, as instituições que aplicam o exame pecam por um exame muito rígido ou muito fácil, ou pecam na elaboração de algumas questões, isso é plenamente passível de discussão. Agora, só existe exame de ordem porque o MEC indiscriminadamente abriu universidades ou faculdades de direito onde havia um quadro e um professor. E muitas vezes sem a qualificação, muitas vezes sem o mínimo acompanhamento necessário. Então, só existe exame de ordem porque a política governamental de um partido e depois de outro simplesmente gostaram de premiar politicamente, distribuindo licenças para abrir curso de direito por aí. Com medicina não ocorre isso. Como não ocorre com medicina, ou seja, olha quanto tempo levou para a Universidade Franciscana conseguir sua licença agora. Agora, numa faculdade de direito, nós temos 7 só em Santa Maria. Antônio Meneghetti é regional, já dá 8. E daí? Vamos comparar a dificuldade que cada uma teve de abrir? Então, temos que ir com calma. O fato é que não se pode permitir que profissionais incapacitados comecem a advogar causando prejuízo para a sociedade. E o prejuízo é grande, pode ter certeza. O amigo sabe muito bem, porque já tem uma ótima experiência na advocacia também, então, né, eu sei que eu falo para o público, certo. Não para esse comunicador. Tá certo, exatamente isso. E essa preocupação da OAB com a qualidade, né? Como é que ela pode ser exercida, como é que está sendo exercida na prática, né? Para que se limite, né, a criação de novas faculdades e até se fiscalize o exercício de algumas faculdades de direito que, com o perdão da expressão, são faculdades de fundo de galpão, fundo de quintal, né? Caça-níqueis, né? Exatamente. A OAB, ela há muito tempo, ela não vou dizer que abandonou a ideia de lutar contra a abertura de cursos de direito em qualquer circunstância. Mas a OAB, priorizando o exame de ordem, ela sabe que pode exercer esse controle de uma maneira ou de outra. Não é à toa que, por exemplo, se quisermos hoje fazer um concurso para magistrado, é exigível 3 anos de advocacia com carteira, ou seja, não adianta. É uma profissão de muita responsabilidade. Então, se a gente não tem uma seriedade nesse trato, certamente não vamos chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas não entendem. A faculdade é de direito. A faculdade, ela serve para fazer vários concursos, várias habilitações. Não é uma faculdade de advocacia. Se fosse uma faculdade de advocacia, tu já colocaria mais uns 3 anos no currículo, no mínimo.
Pois é, aí está. Obrigado, doutor Ricardo Jobim. Até depois vou convidar o doutor Ricardo para almoçar comigo hoje. Na saída vamos botar no pendura. Pendura aí que depois a gente acerta. Esse mito, pena que não existe. Pois é, né? Obrigado, doutor Ricardo.